Uma das coisas mais difíceis de estudar português é saber quando usar os tempos verbais do passado de forma correta, não é? Mas não há problema. Estou aqui para ajudar. Se ainda não me conheces, sou a Inês e faço estes vídeos para te ajudar a aprender português de forma divertida, sempre com canções. E hoje vamos focar-nos nas diferenças de utilização entre o pretérito perfeito simples do indicativo e o pretérito imperfeito do indicativo. Neste vídeo não vamos explorar a conjugação dos verbos, porque isso é uma coisa que tu podes encontrar facilmente na internet ou em livros. Vamos focar a utilização, que é aquilo que normalmente dá mais problemas. E começamos por olhar com alguma atenção para os nomes dos tempos verbais, porque os nomes dão-nos algumas pistas de como é que estes tempos verbais devem ser usados. Se tu reparares, a própria palavra perfeito remete para alguma coisa já concluída no passado, que é exatamente a utilização que corresponde a este tempo verbal. E repara que nós temos pretérito perfeito simples. O que é que isto significa? Significa que neste tempo verbal nós só temos uma forma verbal, diferentemente do que acontece no outro tempo verbal que nós temos no português, que é chamado pretérito perfeito composto, em que nós temos duas formas verbais. Já em relação ao pretérito imperfeito, repara que a palavra imperfeito remete, por outro lado, para algo não terminado no passado. No caso dos dois nomes, nós temos no fim indicativo, que é exatamente o modo verbal destes dois tempos verbais, isto porque no português nós temos também o modo conjuntivo e mais alguns modos verbais. E vamos agora explorar as utilizações de cada um destes tempos verbais. Começamos com o pretérito perfeito simples. Então, nós usamos este tempo verbal para referir ações já concluídas no passado, que aconteceram uma vez ou algumas vezes, mas não de forma habitual. Isso é diferente. Por exemplo, se eu disser a Maria ouviu música ontem, então neste caso eu estou a referir uma ação no passado terminada e que aconteceu uma vez. Também usamos este tempo verbal para referir uma ação curta ou uma série de ações curtas no passado que aconteceram uma vez ou várias vezes, mas não de forma habitual. Por exemplo, o João passou pelo supermercado, entrou no café e pediu um bolo. Portanto, temos aqui uma série de ações curtas terminadas no passado. Em relação ao pretérito imperfeito, e como nós vimos antes, também é um tempo verbal do passado, mas que nós usamos para referir não ações concluídas ou que aconteceram uma vez ou várias vezes, mas sim ações habituais, frequentes ou contínuas no passado. Entretanto, para ser mais fácil tu compreenderes, vamos dividir as utilizações do pretérito imperfeito em 4. 1. Ações habituais ou frequentes no passado. Então, nós usamos o pretérito imperfeito exatamente para referir ações que aconteciam habitualmente ou de forma frequente no passado. Portanto, aqui não usamos o pretérito perfeito simples, mas sim o pretérito imperfeito. Por exemplo, o Miguel fazia pão e bolos todas as semanas. Nesta frase, eu estou a usar o pretérito imperfeito porque estou a referir uma ação habitual e não existe nenhuma referência de fim, ao contrário daquilo que acontece com o pretérito perfeito simples. Entretanto, uma coisa que te pode facilitar a vida, se não te lembrares como é que se conjuga o verbo, é usares o verbo
costumar, que é um verbo que nós usamos especificamente para referir alguma coisa que acontece habitualmente no presente ou que acontecia habitualmente no passado. No caso desta frase, em vez de usarmos fazia, podemos exatamente usar costumava fazer. Portanto, temos aqui o verbo costumar conjugado no pretérito imperfeito e seguido do verbo fazer no infinitivo. E repara que as duas versões da frase significam exatamente a mesma coisa, como Miguel used to bake bread and cakes every week. Um detalhe importante ligado a esta utilização é aquilo a que nós chamamos de ações durativas. E isto tem a ver com o verbo que nós queremos usar. Por exemplo, se eu disser ela era a minha melhor amiga, então aqui neste caso eu não estou a referir algo habitual, mas sim contínuo. E isto tem exatamente a ver com o verbo. E por isso dizemos que é uma ação durativa, porque existe uma continuidade sem referência de fim. Entretanto, antes de continuarmos, tenho uma novidade para partilhar contigo, que é, brevemente, vou lançar um crash course de português, ou seja, um mini curso intensivo em que tu podes aprender ou rever coisas básicas como cumprimentar, despedir-te, expressões sociais, aprender a localizar sítios, números, identificar objetos. Portanto, é um pequeno curso que é ideal para ti se tu nunca aprendeste português antes ou se já aprendeste, mas naturalmente esqueceste muita coisa ou mesmo tudo. A segunda utilização que vamos explorar é exatamente as descrições no passado. Repara que se tu quiseres fazer uma descrição no presente, tu tens de usar os verbos no presente, certo? No passado, se queres fazer uma descrição, então tens de usar os verbos no pretérito imperfeito e não no pretérito perfeito simples, ok? Por exemplo, imagina que eu digo: os meus amigos ofereceram-me um presente. O presente era grande e bonito. Na primeira frase, ofereceram-me é um verbo que está conjugado no pretérito perfeito simples, porque refere uma ação terminada no passado, mas na segunda frase, quando eu digo era, estou a usar o verbo no pretérito imperfeito exatamente porque estou a descrever o presente que os meus amigos me deram. 3. Idade e horas no passado. É exatamente isso. Quando nós queremos referir idade ou horas no passado, temos de usar o pretérito imperfeito. Por exemplo, se eu disser: quando eu cheguei a casa eram 10 horas, eu estou exatamente a fazer isso. Repara que na primeira parte da frase eu digo quando eu cheguei, então aqui estou a usar o verbo chegar no pretérito perfeito simples, porque estou a referir uma ação no passado terminada. Mas na segunda parte da frase, como eu estou a referir horas no passado, nesta estrutura específica tenho de usar o pretérito imperfeito. De forma semelhante, eu posso também dizer: quando eu cheguei a casa era tarde. Ou seja, não tenho de referir a hora exata, mas estou a usar o imperfeito à mesma. Por outro lado, em relação à idade no passado, se eu disser: quando eu entrei para a escola tinha 6 anos. Nesta frase também estou a usar o verbo entrar na primeira parte, no pretérito perfeito simples, exatamente também para referir uma ação concluída no passado, mas na segunda parte da frase eu uso tinha, que é exatamente o verbo ter conjugado no pretérito imperfeito, porque aqui eu estou a referir idade no passado. Da mesma forma, eu posso substituir quando tinha 6 anos por
quando era pequena. Ou seja, aqui também não temos de referir o número específico da idade. Utilização 4 é aquilo a que nós chamamos de ação prolongada no passado mais ação pontual no passado. E o que é isto? Olhando para trás, se tu te lembrares, nós temos aqui o pretérito imperfeito como um tempo verbal do passado que nós usamos para referir a ações contínuas, repetidas, frequentes, habituais no passado e, por outro lado, o pretérito perfeito que nós usamos para referir a ações também no passado, mas que são concluídas, aconteceram algumas vezes ou uma vez, ações curtas, uma série de ações curtas, etc. Por outro lado, também já reparaste certamente que podemos usar os dois tempos verbais na mesma frase. E esta utilização corresponde a uma combinação que nós usamos muito, em que temos os dois tempos verbais na mesma frase. A primeira parte, que é a ação prolongada no passado, corresponde a uma estrutura que nós usamos, que é o verbo estar, conjugado no pretérito imperfeito, seguido de a mais infinitivo, que é a parte da frase em que nós referimos a tal ação prolongada no passado e em que não há uma referência de fim. Por outro lado, a ação pontual, que aparece na segunda parte da frase, é exatamente uma ação curta, normalmente, e que acontece no momento preciso, no passado, por oposição à ação contínua expressa na primeira parte, na ação prolongada. Por exemplo, se eu disser eu estava a assar carapaus quando vocês chegaram, na primeira parte, quando eu digo eu estava a assar, estou aqui a referir uma ação contínua no passado, não há nenhuma referência de fim. Por outro lado, quando eu digo quando vocês chegaram, eu estou a usar o pretérito perfeito simples porque estou a referir uma ação pontual, ou seja, que aconteceu uma vez no passado e, neste caso, é uma ação realmente curta. E agora que chegamos ao fim de todas as utilizações do pretérito perfeito simples e do pretérito imperfeito, há uma coisa que é importante tu teres em conta, que é estas regras são simplesmente uma tentativa de sistematização. Isso significa o quê? A solução é mesmo tu praticares, porque aquilo que é importante é não só compreender as regras, mas também habituar-te à maneira como a língua funciona, ou seja, interiorizares a utilização. Porque aqui, neste caso, estamos a falar de línguas e não de matemática. As línguas são fenómenos naturais que mudam ao longo dos anos com a utilização que as pessoas fazem dela. Portanto, não é algo estático, não é matemático. Posto isto, como é que tu podes praticar? Existem muitas maneiras e a que eu proponho aqui é exatamente com canções. Vou deixar várias canções na descrição que tu podes ouvir. E como é que tu podes usar essas canções para aprender? Podes pesquisar a letra, também a tradução para te ajudar a entender melhor e depois tenta identificar quais são os verbos que estão a ser usados com o pretérito perfeito simples ou no pretérito imperfeito e tenta perceber porquê. Depois é ouvires a canção várias vezes para memorizares e assim tu vais ter referências e vai ser mais fácil compreender das próximas vezes. Se quiseres saber mais ao detalhe como usar as canções para aprender, eu vou deixar um vídeo na descrição que é ótimo para tu veres. Diverte-te e até à próxima. Tchau!